E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, nosso primeiro momento de hoje vai ser a correção daqueles últimos exercícios que eu deixei para vocês, que falava sobre porcentagem, certo? Então, vamos lá. O primeiro exercício era bem simples. Vocês lembram que eu falei para vocês que o símbolo por cento representava o quê? Representava uma fração e o nosso denominador seria o número 100, certo? Então vejam lá comigo, ó, se a gente pegar a nossa letra A diz assim, 17%, isso aqui vai ser igual a uma fração onde o denominador é 100 e o numerador vai ser o número 17. Ó. Então veja que não é nada difícil. Para transformar, né, a representação de porcentagem em fração, é simples. Letra B, 50%. O denominador sempre 100. E a fração, 50%. Então, está feito. C, 59%. Isso vai ser igual a uma fração com o denominador 100 e numerador 50. E a letra D, 99%. Então, precisamos de um denominador 100 e numerador 99%. Então vejam, né, pessoal, que esse é a base, né, que a gente precisa saber da porcentagem, é transformar tanto a porcentagem em representação de fração e também fazer o contrário, né? Se a gente pegar uma fração onde o denominador dela é 100, a gente pode representar isso em porcentagem, beleza? Vou vir com o próximo exercício aqui agora para a gente fazer ele. No exercício 27, ele pede para a gente calcular a porcentagem. Eu lembro, pessoal, que eu tinha falado para vocês o seguinte, ó. Se eu tenho 50%, bastava eu dividir meu número por 2. Se eu tenho 10%, bastava eu dividir o número que eu quero, tal porcentagem, por 10. Se eu quero 1%, eu divido meu número em 100 partes. E se eu quero 25%, eu posso dividir meu número em 4 partes. Por que isso, pessoal? Quantas partes de 50 eu preciso para dar o 100%? 2 partes. Quantas partes de 10% para chegar no 100%? 10 partes. Quantos 1% eu preciso para fechar o 100%? Então eu preciso de 100 partes. Quantas partes de 25% eu preciso para ter o total de 100%? Eu preciso de 4 partes. Então essa, pessoal, é uma das estratégias que vocês podem ter usado aí para resolver esse exercício, que é dividir direto. Mas também temos a outra opção que eu mostrei para vocês na nossa última aula, né? Que é utilizando praticamente o processo que a gente fez no exercício 26. Então, se eu quero 50%, que é a letra A, vou resolver a letra A aqui. Então, eu tenho lá 50% de. Lembra que o D eu falei para vocês o seguinte, a gente troca ele por uma multiplicação. Então, 50% de 440. Então, vejam bem, pessoal, aqui agora a gente tem alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês. O que a gente pode fazer? Se a gente tem zeros e aqui no meio, ó, por uma multiplicação, eu posso fazer o seguinte. Cortei um zero do numerador, cortei um também do denominador. Olha aqui que aqui tem mais um, ó. Eu posso cortar mais um zero. Então vamos reescrever o que sobrou agora. Sobrou aqui para a gente o seguinte, sobrou 5 vezes o 44. Então agora basta a gente fazer essa operação e a gente vai ter o resultado da nossa porcentagem. Então 50% de 440 é 220, utilizando esse primeiro tipo aqui. O segundo tipo era pegar o 440 e dividir ele em
duas partes, que também daria 220. E aqui, pessoal, vou fazer um outro terceiro jeito, que é caso a gente esqueça, às vezes, de fazer a simplificação, né? Então, se a gente esquece de fazer a simplificação, o que, que deveria ser feito aqui, ó? Deveria ser feito a multiplicação desses dois números, tá? Vamos manter o nosso denominador. Então, vou fazer aqui, ó, 50 vezes 440, tá? 22.000. E daí, 22.000 com o denominador 100, o que, que isso quer dizer? Quer dizer uma divisão para a gente, certo? Então, eu posso fazer a divisão de 22.000 divididos por 100. E aqui, pessoal, ó, é uma técnica que a gente deve usar sempre. Se eu tenho dois zeros embaixo e posso cortar dois zeros em cima, para nem precisar armar a operação, tá? Então, sobrou quanto no final aqui também? Ó? Sobrou também 220, tá? Então, agora vocês podem escolher a técnica que vocês acham mais fácil. Temos três tipos para fazer, tá? A segunda técnica que eu mostrei vai ser a mais fácil, que é aquela que a gente precisa lembrar em quantas partes eu preciso dividir meu número para que ele chegue em 100%. Letra B agora. Então, na nossa letra B, a gente tem lá 10%, então 10% de, a gente coloca a multiplicação, de 970. Eu vou fazer desse jeito primeiro, quero fazer o quê? Ó? Corto um zero de cima, um zero de baixo. Corto mais um de cima e outro de baixo. Reescrevendo, sobrou, eu tenho 1 vezes o 97. Então, isso quer dizer que 10% de 970 é 97. Aqui na de cima, a gente tinha encontrado 220, tá? Então, eu fiz por essa técnica aqui, mas também poderia fazer o quê? A segunda técnica seria pegar o nosso número, o 970, dividir ele em 10 partes, certo? Ó, aqui eu pegaria o 97, daria 90, sobraria 7, baixo zero, 97, tá? Então, ó, as duas técnicas mais usuais aí que a gente vai usar vai ser essas daqui, que não são difíceis de ser aplicadas, né? Então é isso que a gente tem que ver, tem que tentar se adequar a uma das técnicas que você achar mais fácil para você, melhor. Na letra C, a gente tem, ó, 1% de 200.000. Então, vou fazer o que agora? Vou utilizar primeiro a técnica da simplificação, que é pegar um zero de cima com um zero de baixo, um zero de cima com um zero de baixo. E reescrever o que sobrou. Então, sobrou o quê? Sobrou 1 vezes 2.000. Então, isso quer dizer que temos 2.000 é 1% de 200.000. Agora, a segunda técnica, que é pegar o nosso número, o 200.000, dividir ele em 100 partes. Então, eu vou pegar o 200, ó, que eu já sei que dá duas partes. Agora aqui o zero. Que número na tabuada do 100 que dá zero? Vai ser um zero. Dá zero. Acho outro zero. Novamente. Que número vezes 100 vai dar zero? Vai ser zero. Mais um último zero aqui, ó. Então, veja que as duas técnicas a gente chega ao mesmo resultado, certo? Tanto dividindo, tanto fazendo a multiplicação de frações. Tá? E lá na multiplicação de fração, a gente usa a técnica de fazer o cancelamento, né? Que é a técnica do cancelamento. Se eu já achei algum número que eu posso simplificar antes de fazer a minha operação, beleza. E como a gente está falando em porcentagem, geralmente, né, nesses nossos exercícios finais são zeros. Então eu posso simplificar dividindo um zero de cima com um zero de baixo, ou seja, zero do numerador com um zero do denominador. Letra D. Nossa letra D, vamos lá, 25% de, o D, a gente troca por multiplicação,
de 100. Então vamos lá. Fazendo a técnica do cancelamento, vai sobrar para a gente 25 vezes 1, que é igual a 25. Ou, utilizando a segunda técnica, que seria pegar, como é 25%, a gente sabe que tem que dividir nosso número em 4 partes, ó. Então vamos pegar aqui, 2. A gente também encontrou, ó, 25 como essa porcentagem. Igual eu falei para vocês, pessoal. Eu calculei a porcentagem. Daí poderia vir o quê? Poderia vir um acréscimo que a gente soma ou um desconto que a gente vai fazer uma subtração. Beleza? Vou arrumar aqui a tela para a gente e já volto com o exercício número 28. Número 28. Número 28, ele veio com uma proposta agora para a gente utilizar a calculadora, tá? Mas antes, pessoal, da gente utilizar a calculadora, a gente vai armar o nosso processo igual a gente fez no exercício anterior. Ó. Por exemplo, na letra A. A letra A ele quer 90%, então a gente sabe lá que vai ser 90 por 100 vezes o 320 mil. Quem quisesse já fazer aqui direto essa multiplicação, tá? E depois, o resultado da multiplicação dividir por 100, tudo bem. Mas, se vocês também prestarem atenção, a gente pode fazer o quê? Se eu tenho 2 zeros no meu numerador, eu posso também tirar 2 zeros do meu denominador. Então, sobrou o que agora pra gente? Sobrou 90 vezes 3.200. Beleza? Agora sim é o momento que a gente utiliza a calculadora, para não perder muito tempo em ficar fazendo essa continha que não é difícil, né? Uma conta básica. Então a gente pega lá 90 vezes 3.200. Então 90% de 3.200 seria 288 mil. Já aqui, então, ó, 88 mil. Essa é a resposta da nossa letra A. Porque aqui agora, 90% a gente não consegue utilizar aquela técnica que eu mostrei para dividir o número. 45% também não. 80% a gente também não consegue utilizar a técnica. Então precisa saber, né, das duas técnicas. Então vamos lá, letra B. 45% de, troca por multiplicação, 2020. Então agora a gente tem que ver o seguinte, ó. Que final do meu número só tem um zero. Então, só posso cortar um zero. Vou seguir aqui, ó, um zero que sobrou pra gente. Sobrou 45 vezes 202. E tudo isso daqui divididos agora por 10. Então é essa operação que a gente vai fazer. Então 45 vezes o 202 deu 9.090. Agora sim, ó, divididos por 10. Então vejo que no final, novamente, agora eu tenho um zero e outro zero. Então nossa resposta final aqui sobrou o quê? Ó? Sobrou 909. Então 45% de 2020 é 909, beleza? Agora a gente tem lá, ó, na letra C, a gente vai ter um 80% de 150. Então a gente já pode escrever 80% de 150. Tem zeros para cortar, ó. Tem um zero aqui, então eu corto com esse zero. No outro número eu tenho um zero, também posso cortar. Lembrando, pessoal, novamente a gente só pode fazer essa simplificação, a técnica do cancelamento, para quando for uma multiplicação entre os valores aqui, ó, tá? Se não for multiplicação, a gente não pode fazer dessa forma aqui, não. Então agora vamos reescrever o que sobrou. Sobrou 8 vezes o 15. Então agora que é o momento de a gente utilizar a calculadora que foi a proposta do problema, né? Então, ó, 80% de 150 é a mesma coisa que 120.
E aí, novamente, entra aquela história que se eu quero 80%, poderia ser um 80% de desconto ou um 80% de acréscimo. Ou a gente soma ou a gente subtrai. 70%, letra D. Então, 70% vezes 492 mil. Então, vamos utilizar a técnica do cancelamento, ó. 2 zeros de cima do numerador com 2 do denominador. Agora a gente reescreve o que sobrou. Então sobrou 70 vezes 4.920. Agora sim é o momento da calculadora. Então 70 vezes 4.920, você vai encontrar 344.400. Então essa é a resposta da nossa letra D. 70% de 492 mil é 344.400. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me mandar mensagem para a gente não ficar mais com essa dúvida, tá? Eu preciso que esse assunto de porcentagem, que não é um assunto difícil, vocês estejam com um bom domínio desse conteúdo, tá? Beleza? Eu já vou arrumar aqui e a gente vem com o próximo exercício. Exercício 29. O exercício 29 vem com uma proposta um pouco diferente e vai remeter ao que eu falei lá no primeiro exercício, tá? Ele falou o seguinte, ó. Catarina gastou R$ 30. Vamos anotar os dados aqui, né? Sempre que tem situação, problema, é bom a gente já ir anotando as referências que o problema vai dizer. Então, esses R$ 30, ó, foi um gasto. Isso corresponde a 25% do total em reais que ela tinha. Então, esse valor aqui, ele equivale a 25%. Ele quer o total. Sempre o total a gente vai remeter ele a quanto? Sempre a 100%. Agora vejam bem, quantos 25% eu preciso para chegar em 100%? Então aqui a gente já sabe, né, que se a gente pegar 4 partes de 25, eu chego a 100%. Ou seja, esse R$ 30 dela, que ela gastou, como a gente sabe que foi dividido em 4 partes, ó, ele equivale a 1/4 do total. Basta eu fazer o quê? Se eu quero o total, basta eu pegar o 30 e multiplicar ele, então, por 4 partes, que daria R$ 120. Ou, se vocês pensarem assim também, ó, 1/4. Quanto falta para isso aqui ficar completo, né? Eu sempre falo para vocês, o completo da minha fração é quando o numerador e denominador são iguais, que ele vale como um inteiro. E esse um inteiro para a gente equivale ao 100%. Então bastaria eu somar o quê? Mais 3/4. Então falta 3 partes dessa de R$ 30, que seria o quê então? Ó, 30 mais 90, que também daria 120. Então a resposta final desse problema aí, ó, quanto Catarina tinha? Ó, Catarina tinha no total dela, então, de R$ 120. Lembrando, né, pessoal, que toda situação problema deve ter uma resposta por extenso, tudo bem? Então, pessoal, agora eu vou deixar mais umas atividades para vocês sobre porcentagens, beleza? E se vemos na nossa aula de sexta-feira. Até lá, valeu!